ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Entrevista. Patrick Oliveira. Olha, 11 horas e 7 minutos, 11 e 7, antes do bate-papo aqui com o padre Rivaldo Peixoto, deixa eu destacar o seguinte, é que o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, elevou o alerta de chuvas para nível vermelho na região metropolitana do Recife e zona da Mata de Pernambuco. O aviso de acumulado de precipitação que indica grande perigo para as regiões vale até às 20 horas desta sexta-feira. De acordo com o INMET, as chuvas podem ser superiores a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Há ainda grande risco de grandes alagamentos e também transbordamento de rios, bem como deslizamentos de encostas em cidades com essas áreas de risco. Inclusive, a informação agora que nos chega é que um prédio de 4 andares desabou no conjunto Beira-Mar, no Janga, em Paulista, na região metropolitana do Recife, na manhã de hoje. Por volta das 6 horas da manhã, um segundo prédio teve desabamento parcial e um cenário de desespero tomou conta das imediações do local. O corpo de bombeiros acionado para a ocorrência chegou às 6 horas e 35 minutos. Ao menos 10 pessoas estavam sob os escombros. O negócio está complicado, são chuvas fortes. Agora, como eu digo sempre, muita gente culpa a chuva. Quem não tem culpa nenhuma é a chuva, a água. Não. É o único que não tem culpa, porque o ser humano, ele costuma construir onde não é conveniente. A água precisa passar, né? É necessário fazer algo para que a água passe. Mas aí, essas questões religiosas eu vou deixar para o padre Rivaldo Peixoto, que ele já está por aqui, e vai cumprimentar a população de Bom Conselho, de toda a região. Padre Rivaldo, muito bom dia. Bom dia. Opa, desculpa, padre, aqui, ok, agora sim. Pronto, chegou. Bom dia, Patrick Oliveira, bom dia, ouvintes da Rádio Papacaça, do Papacaça Debates. Hoje estamos por aqui para a gente falar de um assunto muito interessante, que é justamente a religião, falar sobre a fé, sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Quando a equipe de produção do programa me procurou para falar sobre esse assunto, justamente dizia isso, né? Que há muitas pessoas nesses tempos que perguntam onde está Deus. Essa pergunta tornou-se muito frequente nos tempos modernos também, né? Onde está Deus? Por que Deus não agiu em tal situação? Você acabou de dizer uma situação aí complicada, quando esse prédio desaba lá no Janga, em Olinda, pode se perguntar também onde está Deus, não é? Deus existe? Porque caiu ali sobre pessoas inocentes, né? Os escombros e tudo mais. Claro que Deus existe, não é? Claro que Deus existe. Deus está presente em todos os lugares, em todos os cantos, não é? Deus está presente no mundo, em você, em mim. Deus existe sim. Agora, como você bem falou, são as circunstâncias que levam também a algumas fatalidades, né? A chuva é um fenômeno que sempre existiu e sempre vai existir. Agora, o homem precisa também se adaptar àquilo que a natureza tem a sua força, né? Então, quando a gente diz vamos preservar o meio ambiente, vamos preservar a Amazônia, vamos preservar a casa comum nossa, é porque nós sabemos que a natureza sempre vai exigir aquilo que lhe tiram dela. Ela vai sempre exigir isso dela, né? Então, a força da natureza é uma força, de fato, muito grande. Tanto é que na literatura bíblica, Patrick, se dizia que os monstros, né? A força do mal existia dentro do mar. O mar, né? Tanto é que para a literatura bíblica, muitas vezes, o mar é o lugar da força do mal. Que somente Deus
tem poder de acalmar o mar. Isso se revela justamente, por exemplo, o acontecimento, né, do povo de Deus saindo do faraó, lá do Êxodo 15, né? Saindo do Egito, das garras do faraó para a terra prometida, e chega no caminho, o mar está fechado, e Moisés, em nome de Deus, abre o mar e o povo passa. O grande acontecimento do Antigo Testamento é dizer isto, que Deus é aquele capaz de abrir o mar e o povo passar a pé enxuto. Por quê? Porque o mar tem essa concepção de ser o lugar onde somente Deus pode agir. Homem nenhum pode. E você vê, diante da força, né, da natureza, a gente teme muito, né? Tem muita gente, quem é que não tem medo de uma tempestade com raios, com trovões, com granizo, né? Granizo, ventania. Vê aqueles tornados que tem muito nos Estados Unidos, por exemplo. Ali um Deus nos acuda, né? Porque qual homem, veja, você vê os carrinhos assim, parece carrinho de brinquedo, né? Os postos de gasolina vai-se embora, os tetos, quer ver que é coisa de plástico, assim, bem. Não é verdade? Veja, diante daquele, qual homem, qual ser humano tem a força de mandar parar aquilo dali? Não tem. Não existe nenhuma. Por isso que se dizia, né? Que somente a natureza tem o seu limite somente em Deus, né? Então, Deus sempre foi tido como aquele que é capaz de parar o mar, que é capaz de apaziguar a chuva e tudo mais. Então, diante da natureza, nós precisamos ter essa consciência de que as forças da natureza, elas sempre vão vir, ou cedo ou mais tarde, sempre vão vir. Há quem diga que é um processo natural também, né, da própria natureza, esse processo natural, né, a pessoa que nega muitas vezes nessa questão do meio ambiente e tudo mais, mas de uma coisa é certa, é que os tempos de fato mudaram. Não são mais aqueles mesmos outros tempos, talvez, da nossa infância. Não são mais, né? As chuvas são bem mais intensas, né? As tempestades. Veja, você acabou hoje aqui de manhã, eu estava escutando, acho que você, não sei se não foi no jornal, não, foi aqui no programa, você falando que o mês de junho teve o dia mais quente do planeta. Exatamente. Desde 91, que é quando acho que faz essa medição. Veja, alguma coisa tem estranha aí, né? Alguma coisa tem estranho, porque veja que vai batendo recorde, vai batendo, né? Chuvas, por exemplo, tudo mais, né? E seca também em certos lugares. O calor, nessa época, agora é o calor extremo lá pro lado da Europa, por exemplo, né? O calor extremo, né? Nesse período, inclusive pessoas morrendo por causa do calor. Então são manifestações da natureza, Patrick, que são forças que estão além da gente, né? Ô padre, pegando ainda esse gancho da natureza e tal, a gente analisando assim bem friamente, não é um Deus assim um pouco difícil de entender, porque a gente lembra que uma coisa recente, em 2004, 2005, houve o tsunami lá na Indonésia. 300 mil pessoas, mais 400 mil pessoas morreram. Um terremoto, alguma coisa no mar. E muita gente não sente, criança, tal, enfim. E porque Deus não resolveu, eu vou evitar isso aí, porque muitas pessoas inocentes vão morrer. E por que ele deixou acontecer? Pois é, essa é uma grande questão que eu não sei responder a você. Eu queria um dia, diante de Deus, ter uma resposta para isso, para dizer a você e aos nossos ouvintes. Porque tem coisas que a gente não consegue responder. Eu vou dizer a você, Patrick, você tem na sua casa uma caixa d'água que cabem 1.000 litros d'água. Mas você, um dia, amanheceu meio aperreado para vir para cá para o programa. Eu vou botar 2.000 litros dessa caixa d'água, quero ver secar essa caixa. Você vai conseguir colocar? Você não coloca 2.000 litros em 1.000 litros. Não existe, não é assim? Pois bem, assim também era o ser humano, nós humanos tentar compreender Deus. A gente não compreende Deus. Não compreende, né? A gente não compreende porque tem crianças que são assassinadas, que são estupradas, que são tiradas do seu leito, tiradas da sua casa, da sua pátria, por causa de guerras, de violência.
Não entende por que um prédio cai e mata 10, 20 pessoas, um avião cai. A gente não entende isso. Não entende. E nem vai entender. Agora, aí entra a questão da fé. A resposta da fé é essa. Eu não entendo, eu não compreendo Deus, porque a minha capacidade, né? Ou seja, a minha capacidade humana não compreende a capacidade de Deus. Não compreende. Então, eu não entendo Deus, mas eu confio nele. Pronto. Aqui que está a fé. Aí entra aqui a fé. Ou seja, eu não entendo Deus, e é bom não entender bem, porque a gente vai ficar louco, se for entender, né? Fica louco, né? Eu não entendo Deus, mas eu confio nele, né? Eu confio nele. Então é isso, né? Quando o Papa Francisco também foi eleito, logo com poucos dias, uma criança perguntou a ele justamente isso, né? Por que é que Deus não interviu, né, em tal situação, em tal coisa? E o Papa disse isso que eu estou dizendo a você. Eu não sei dizer a você. Eu não sei dizer. Tem coisas que o silêncio vai responder, não é? Porque se a gente for dar resposta a tudo sobre Deus, vai terminar que eu domino, eu sei tudo de Deus, eu sou especialista em Deus, eu estudei, eu sou pós-graduado, eu tenho mestrado, doutorado, já não tem mais dedo para botar o anel no dedo para dizer quem é Deus. Aí eu vejo o que acontece para mim, sobe no ser humano aquele orgulho. Eu entendo de Deus. Quer dizer, se você entende de Deus, você é mais do que Deus. E ninguém é mais do que Deus. Por mais que a gente fale de Deus, nunca iremos dizer tudo de Deus. Nunca iremos dizer. Porque Deus é mistério na nossa vida, não é? Então, aquilo que eu não entendo de Deus, aquilo que eu não consigo compreender em Deus, qual é a nossa resposta? Prostrar-se em adoração e dizer: meu Senhor e meu Deus, eu não te entendo, mas eu confio no Senhor. Aí vem a fé. Justamente esse é o tema do nosso debate hoje, que é justamente a fé. Com relação à fé, a fé está na Bíblia, inclusive no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos, acho que Romanos 3, versículo 28, diz que a fé, a salvação vem pela fé, independentemente das obras. Mas Tiago, também no Novo Testamento, 2:24, se eu não estiver enganado, ele diz que a salvação vem pelas obras, independentemente da fé. Quer dizer, aí ele coloca uma confusão na cabeça de quem está dentro. Para a igreja, para a religião, para os cristãos, o que seria a fé? Pronto. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque de fato aí há um paradoxo entre Paulo, e Tiago, se for lá direitinho, e Tiago, né? Porque Tiago vai pelas obras da fé. Ele diz que uma fé sem obras é uma fé morta. É assim? Já Tiago disse que é pela graça de Deus que nós seremos salvos. Não é por fazer obra de caridade que seremos salvos. Vamos lá, vamos tentar tirar esse nó aí. Que às vezes, inclusive, né, há motivo de discussões entre cristãos católicos e evangélicos protestantes, né? Há algo aqui um pouco, um embate, né? Porque assim, a Igreja Católica no mundo, Patrick, é a instituição de maior que faz caridade no mundo todo. Chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. No mundo todo é a instituição que mais faz obra de caridade. Inclusive, né, hospitais, faculdades, né, leprosários, tudo isso é a Igreja Católica que está à frente. Aí se pode perguntar: vocês acham que dando uma feira a um pobre que está ali caído, você vai para o céu? Que quem vai botar a gente no céu é a graça de Deus. Por outro lado também, o próprio Jesus, em Mateus 25, faz aquele discurso de que ele esteve com fome, com sede, preso, doente, estrangeiro, e foi acolhido. E por isso, aqueles que o acolheram, bendito do meu Pai. E vai perguntar: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, com nu, estrangeiro? Ele diz: toda vez que fizesse a um dos pequenos meus, foi a mim que fizeste. Ou seja, a obra que eu faço ao outro, estou fazendo também a Deus. Mas, teologicamente, a gente resolve essa questão do seguinte: veja, o que é a fé? A fé é acreditar, né? Acreditar
na ação de Deus, na presença de Deus no mundo. É acreditar que Jesus morreu por mim para me salvar. Isso é a fé. Isso é a fé. Então, essa fé que me diz acreditar que Jesus morreu por mim, essa fé me leva a fazer obras. Por quê? Porque se eu acredito que Deus fez tantas maravilhas por mim, como é que eu vou pagar a Deus? Não tem como pagar a Deus. Não tem como pagar ao Senhor. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ajudar aqueles que são preferidos dele. Aqueles que estão à margem, que estão na beira do caminho, como o bom samaritano, por exemplo, que caiu ali, né? Aquele rapaz que caiu ali, o bom samaritano chegou lá e ajudou. Ou seja, quando nós fazemos uma obra de caridade, Patrick, nós católicos, não é porque dizer que aquela obra de caridade vai me salvar, não. Eu posso dar caminhão de alimento para o povo e, no entanto, eu não ser salvo. Agora, se eu, de fato, tenho fé e a minha fé me diz, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor me ajudou. Então, o que é que eu vou fazer? Essa fé minha que eu tenho, no que for o Senhor, essa fé vai fazer o quê? Eu vou fazer obra de caridade, eu vou ajudar uma pessoa que está ali necessitada. Não porque eu quero ganhar a salvação, é porque eu já sei que eu fui salvo. Já sei que eu fui salvo. Fui salvo por Jesus Cristo, na cruz. Ele salvou a mim quando eu ainda era pecador. Diz inclusive São Paulo. A prova de que Deus nos ama é que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, quando eu era pecador, ele me salvou. Então, a minha resposta a essa ação de Deus na minha vida é justamente essa. Eu vou fazer obra de caridade àqueles que são dele. Aqueles que são preferidos deles. O pobre, o marginalizado, o estrangeiro, o rejeitado, que foi para este que Jesus veio. Ele disse que ele veio para os doentes, os sadios não precisam de médico, ele veio para os doentes. Então, é esses os preferidos de Deus. Então, eu vou ajudar a esses. Mas atenção, não porque eu quero salvação, até porque a gente, quando começa a quaresma, o texto das 3 obras, né, de caridade, inclusive Mateus fala sobre isso também, o jejum, a esmola e a oração. Não é todo jejum que agrada a Deus. Não é toda esmola que agrada a Deus. Não é toda oração que agrada. Eu estou rezando. Ótimo, continue rezando. Mas você não sabe que a sua reza pode não chegar em Deus, viu? Depende do seu coração. Ele diz lá, se você reza para se enaltecer, para dizer que é melhor do que os outros que não reza, essa oração não chega a Deus, não. Se você dá esmola para dizer, olha aqui, eu estou dando esmola a você, viu? Tá vendo? Eu sou uma pessoa boa. Essa esmola não serve. Você pode dar milhões, não serve. Entendeu? Se você jejuma para dizer que você é melhor do que os outros, também não serve. Entra aquela questão do fariseu, né? O fariseu que chegou lá. Porque, de fato, veja, olhando, entre o fariseu e um pecador, claro que o fariseu, digamos, está mais próximo de Deus. Pelo fato de quê? Porque conhece a lei, ele está ali, ele de fato obedece direitinho. O que é que ele diz lá? Eu pago o dízimo, né? Eu dou assistência às pessoas, aí bate no peito e olha para trás e vê o coitado do pecador lá na última banca, o coitado chorando diante do Nosso Senhor, não pode chegar nem perto lá, onde está lá o fariseu que está mais perto de Deus, né? Aí ele chega lá e bate no peito, Senhor, tem piedade de mim que eu sou um pecador. Nosso Senhor disse o quê? Que o pecador saiu justificado e o fariseu não. Por quê? Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então, o cobrador de imposto, o publicano, melhor dizendo, ele, o pecador, se humilhou e foi exaltado. Já o fariseu, que de fato tinha razão, ele vai dizer que estava matando, roubando? Não, porque ele não estava mesmo, não. Ele estava fazendo bem, entendeu? Só que ele se exaltou. É o meu caso também. Veja, o caso de eu ser sacerdote, de eu ser padre, eu vou estar aí dizendo às pessoas, não, eu sou padre, graças a Deus eu sou padre, eu não sou como Patrick, não sou como o menino que está aqui, eu sou padre. Ou seja, eu tô todo dia com a palavra de Deus na minha mão, eu todo dia estou rezando a Santa Missa, eu faço oração, então eu sou padre. Coitado de mim. Será rejeitado, porque eu me exaltei. Ao invés de que, se eu sou padre, foi um dom que Deus me deu e devo colocá-lo a serviço das pessoas. Isso é humildade.
Isso é humildade. Humildade é você não negar o que você tem. Humildade é você saber que você tem e colocar a serviço. Isso é humildade. Isso é ser humilde, né? Então a humildade passa por isso. Então, nesse sentido, Patrick, a fé, ela vai dizer o quê? Eu acredito em Deus que me salvou pela graça, não pelos meus méritos, pela graça. Pela graça. Agora, porque eu sou salvo pela graça, eu vou justamente fazer com que essa minha fé se torne em obra. E o que é que vai se tornar em obra? Ajudar o próximo. Porque era essa a questão de Tiago. Tiago reclama, São Tiago, né? Reclama muito porque como é que nas reuniões de vocês chega um pobre, vocês dizem, fica aqui sentado nos meus pés. E chega um rico, o melhor lugar é para você. Ele está dizendo, por acaso não estão fazendo distinção de pessoas? Não somos todos iguais, pobre ou rico, homem ou mulher, preto ou branco, todos não somos iguais? Sim, somos iguais. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, é isso que ele diz. A fé de vocês não é uma fé com obras. É uma fé, mas é uma fé sem obra, é uma fé vazia. Vocês acreditam que Cristo ressuscitou? Sim. Acreditam que houve a redenção? Sim. Mas cadê? Vocês provam isso com o quê? Tem que provar com a obra. Então veja, por isso que a Igreja Católica prova ao mundo que Cristo ressuscitou com as obras que ela faz. Mas não é a obra que eu fiz, que eu dei de comer a uma pessoa, que vai me colocar para o céu. Não é de maneira alguma. Então se você estiver pensando que o seu quilo de alimento que você deu os vicentinos vai lhe colocar no céu, pode tirar o cavalo da chuva que ele vai morrer de gripe. Não vai não, viu? Não vai não. Não vai não. Então é o seu coração. O seu coração grato a Deus, porque você foi salvo por Cristo. Quando você era pecador, você foi salvo por Cristo na cruz. É esta fé que leva você para o céu. Você acreditar em Jesus Cristo. E por você acreditar nele, você vai ajudar aqueles que ele preferiu para o reino, que são os pobres, os marginalizados, os órfãos, viúvas e tudo mais. Isso é a fé. Em fé, tem um trecho na Bíblia que diz, em várias traduções, mas ela diz assim, em linhas gerais, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova, quer dizer, é material daquilo que não se vê. Aí o sujeito tá doente e ele vai pedir a Deus a cura. Dá-se a entender que ele está com fé. Pediu, porém, ele não recebeu a graça, ele não recebeu a cura. Ou foi um sujeito sem fé, ou a fé do caba tava capenga. Deu ruim, não deu para ele. Isso mesmo. É na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 seguinte. Exato. Tem uma definição de fé. Até eu anotei aqui pra gente, né? A fé é a firme garantia do que se espera. Isso. Ou seja, a prova do que não se vê. Isso. Então, se eu vejo alguma coisa, já não é mais fé. Então, se eu ver Deus, eu não tenho fé mais nele, porque eu estou vendo. Entendeu? Não tenho fé mais. Porque a fé é algo que eu não tenho ainda em mãos, aqui, não tenho. Por mais que não vá alcançar, hein? Por mais que não vá alcançar o material, ou a cura, ou a graça, a fé tem que permanecer. Por mais que... No dia que eu alcançar o material, a fé já acabou. Naquela situação. Uhum. Por exemplo, não vou dizer aqui. Se a pessoa tem fé de ficar curado, ok. Ela ficou curada. Acabou a fé? Nesse sentido, não acabou a fé, porque ela vai continuar tendo gratidão a Deus que ela não está vendo. Mas ela tem gratidão a Deus por ele ter feito, segundo ela, foi Deus que fez aquela cura. Entendeu como é que é, Patrick? Uhum. Agora, na questão material, veja, eu creio que eu estou aqui na rádio, né? Então, eu tenho fé que ao chegar na minha casa vai estar tudo ok, não tem nada caiu na casa, nada explodiu na casa. Bom, aqui eu estou tendo fé que está tudo ok lá. Mas eu não sei, de fato. Eu creio que está tudo ok. Quando eu chegar em casa, na minha casa, que eu ver que de fato está tudo ok, essa fé que é transitória, ela passou. Não tem mais essa fé. Porque eu já vi. Então, se a fé é aquilo que prova o que eu não vejo, então se eu já vi, então não tem mais o que provar. Por isso que no céu não haverá mais fé. No céu não haverá fé. Fé é somente o que estamos aqui. Fé e esperança, né? Agora, no céu continua justamente o amor. Por quê? O amor é Deus. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ou seja, a fé, tudo vai passar. Esperança,
e a fé passará, mas o amor é o que vai permanecer, porque o amor é Deus. Enquanto estamos aqui, nós vivemos sob a luz da fé, a luz da esperança. Então, a fé é um modo de já possuir aquilo que nós não temos. Isso é fé. Ou seja, então, eu já possuo aqui na minha mente que em casa tá tudo ok. Eu estou possuindo na minha mente, na minha fé. Mas eu não tenho certeza agora. Não estou vendo com meus olhos. Eu estou aqui na rádio, eu não estou em casa. Mas quando eu chegar na minha casa, eu vou ver com meus próprios olhos. Eita, de fato, a casa está ok, tudo ok. Então, acabou a minha fé naquele sentido. Ou seja, a fé. Então, por isso que nós, enquanto estivermos aqui, vamos estar sempre com essa fé. Vamos estar sempre com essa fé. Ou seja, nós não vamos ver Deus face a face aqui na terra. Ninguém vai ver Deus. Quem disser que viu, estar enganado, ou o parafuso, né, frouxou, folgou lá, tem que mandar apertar o parafuso, porque a pessoa... Não existe isso de você dizer, eu vi Deus, eu conversei com Deus. Agora, eu posso ter uma inspiração de Deus? Posso sim. Eu posso ter até um sonho? Posso sim. Eu posso ter, sei lá, um sentimento? Posso sim, posso ter. Agora, conversar com Deus, como eu estou conversando com você, frente a frente, Patrick, isso não é possível. Porque Deus não é um ser material, é um ser espiritual. É um ser que nos envolve, né, com o seu amor, e nós sentimos esse amor, essa graça de Deus. Então, na verdade, aí o autor da carta aos Hebreus, né, ele fala do que é a fé, e ele vai dar vários exemplos seguindo. Foi pela fé que Abraão, foi pela fé que Enoque. Então, veja, vários exemplos de que foi pela fé. Ou seja, foi algo que você não... Por exemplo, quando Deus disse a Abraão para ele sair da sua terra e ir para outra terra, ele não disse onde era outra terra. Ele não falou. Ele disse, você vai para onde eu indicar você. Mas ele foi por quê? Foi pela fé. O povo diz, vai na fé, né? Não sabe onde é que vai na fé. Olha, vai na fé. Ou seja, vai acreditando aí que vai chegar lá, né? Vai pela fé. Então foi assim também. Veja, quando Deus chegou para Abraão e disse, ele com 100 anos, Abraão com 99 anos, Sara também, idade bem avançada, é estéril. E vai dizer para ele, olha, daqui a 1 ano tu vai ter um filho chamado Isaac. Aí só pela fé, né? Só pela fé, porque pelo humano de um velhinho de 100 anos ainda gerar um filho, tá bem complicado, né? Não é muito comum não, né, Patrick? Não é muito comum não, né? Com 100 anos, sim. Mas vamos lá, com relação à fé, o sujeito, a fé, o sujeito tem que permanecer acreditando. Porque quando o senhor citou o exemplo da residência e tudo mais tal, quando o sujeito, ele tem que ter fé, independentemente da situação, quer dizer... Eu vou acreditar que a coisa está bem, ou que o milagre vai acontecer e tal. E quando não acontece, não vai ficar aquela fé abalada, como disse também lá o apóstolo Paulo, aquela fé ficou... Aí para poder aprumar essa fé de novo, o sujeito tem que fazer o quê? Então, quando eu não consigo aquela intenção, aquele milagre, né? Só lembrar que eu fiz o exemplo da casa enquanto termo material. Sim, claro. Material, sim, não é material. Ou seja, nós estamos falando agora num termo espiritual. Ou seja, certo. Eu não vou chegar e vou acabar, vai porque eu vi Deus. Sim. Não vai, porque isso vai ser só quando a gente morrer. Na verdade, eu falei um exemplo só material, né, da casa. E assim, porque a gente precisa ter a consciência de, ao fazer o pedido, que aí que está o grande erro, Patrick, é que eu faço um pedido a Deus de uma cura, de um milagre, mas eu faço já na esperança de que de fato vai acontecer. Eu não faço dizendo, se Deus quiser, se Deus permitir. Eu não faço assim. Infelizmente, a gente faz a oração um pouco errada. Olha, se for da vontade de Deus, eu conseguir essa graça, que Deus me dê. Mas também se não for, bendito seja o nome do Senhor. Olha, o que fez Jó, um homem também que é provado na fé, né? Jó, quando o diabo desafiou Deus, dizendo que, olha, Jó, só é assim com o Senhor, carne e unha, porque o Senhor cuida dele. Tira as coisas dele pra você ver, o que é que ele vai dizer? Aí o diabo disse foi um desafio com o nosso Senhor. E nosso Senhor permitiu que de fato Jó, da noite para o dia, perdeu tudo. Então agora está a prova de Jó, de fato. O que é que Jó diz? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó tinha uma amizade com Deus, não era por interesse. Ele tinha amizade porque Deus é Deus.
Então a gente deve pedir as coisas a Deus não por interesse, mas saber que Ele é Deus. Ele é Deus. Deus que está ao nosso lado, que nem sempre é o Deus que vai me dar tudo. Veja, acontece, isso aqui serve para os pais. Você que tem filho e filha, você tem que aprender a dizer sim, mas também dizer não. Vai doer? Vai chorar? Vai, chore. Dom Paulo dizia assim, a boca é de couro, não rasga não. Nunca vi rasgar a boca por causa de choro. Não existe. Chore, deixa chorar. Nada não. É educativo isso. Olha, se o nosso professor, nossa professora nunca corrigisse porque a gente fez um A errado, eu não sabia hoje ler aqui a Bíblia que estou com ela. Foi porque ela me disse, você errou, esse A está errado. Não é assim que se faz esse A. Esse B está errado. Essa sílaba está errada. Essa frase está errada. Veja, foi através dos erros que nós vamos crescendo. Então, o pai e a mãe, é porque hoje não pode deixar, né? Se a criança chorar, misericórdia, não pode chorar. A criança não pode chorar. Não pode chorar. Ou seja, o pai nunca diz não, só diz sim, só diz sim, só diz sim, só diz sim. Então, vai acontecer o quê? Que um dia essa pessoa vai precisar, né, de fato, meter a cara na vida e não vai conseguir fazer. Por quê? Porque ela só aprendeu a dizer sim. No dia, a receber sim. No dia que ela recebeu o não da vida, por exemplo, ela vai se desesperar. Então, nem sempre Deus vai nos dar aquilo que nós queremos. Vamos entender? Não vamos entender. Eu queria tanto, mas não vou entender. Então, não vou entender, mas eu vou continuar confiando. Porque se ele não me deu aqui, foi porque não foi da vontade dele. Não foi da vontade dele. Ou então eu não merecia também aquilo dali, né? Porque é muita pretensão da minha parte pedir as coisas a Deus e ele imediatamente me dar as coisas. É muita pretensão da minha parte fazer isso. Porque será também que eu mereço aquilo, né? Mas isso aí na Bíblia também diz, bater, abre-se vos a porta. Quer dizer, não é do de pedir, Deus vai dar, não? Sim, Mateus 7,7. Pedi e vos será dado. Mas será dado de acordo com aquilo que Deus quer. Por exemplo, às vezes eu posso ter... Aqui é um exemplo a você. Quando acontecem essas tragédias de avião que cai, sei que lá, aí, já ouvi muito isso. O cara chegou, faltando 5 minutos o avião foi-se embora, ele perdeu o avião. Qual é o momento ali que ele vai ficar? Ele vai ficar frustrado, não vai? Vai reclamar, vai ficar frustrado, vai dizer palavrão e tudo mais. Quando é com 2 horas depois ele soube que o avião caiu. E aí? Ele vai reclamar ainda? Vai continuar reclamando? Vai continuar dizendo, mas por que eu não fui naquele avião? Eu acho que não, né, Patrick? Ele escapou daqueles que estavam naquele avião lá. Então veja, nós não sabemos aquela questão que Santo Agostinho diz, né? Às vezes o mal, Deus vai fazer um bem. Às vezes o mal para mim vai ser um bem que Deus vai fazer na minha vida depois, mais tarde. Então esperar pelo tempo de Deus, que não é sempre o meu tempo, né? Não é sempre o meu tempo. 1000 anos para Deus é qual a noite de ontem que passou. Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Então Deus está conosco, claro que está, permanece conosco, claro que permanece. Agora, nem tudo aquilo que eu pedi a Deus, né, vai ser possível ele me dar. E ele sabe por quê. Eu não sei dizer por quê, mas ele sabe por quê não me deu aquela graça, aquele que eu pedi, né? Não sei, mas eu sei que eu vou pedir. Ou seja, eu vou confiar. Eu não devo parar de pedir mesmo, não. Eu devo continuar pedindo. Até que o dia ele possa me atender. Quantas pessoas, veja, Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, rezou, foi 30 anos pelo filho. 30 anos. 30 anos ela rezou, pedindo a conversão do filho, até que ela viu o filho convertido. E hoje um grande teólogo, um grande santo, que é Santo Agostinho. Ou seja, esperou pelo tempo de Deus, né? Esperou pelo tempo, né, de Deus na vida. Então é assim também, a gente precisa esperar. Então, a gente coloca na mão de Deus, ora, mas quero deixar bem claro isso, que a nossa oração não deve ser somente para a gente estar pedindo. É oração também de agradecer a Deus por tantas coisas, por tantos desafios, né? Ou seja, Deus quando coloca as coisas pra gente é pra também saber até que ponto vai a nossa fé. Eu vou citar a você um texto que foi esses dias aqui foi terça-feira passada, esse texto, que é justamente lá em Mateus
Mateus capítulo 8, versículos 23 em seguinte. O que acontece nesse texto? Aqui está a prova clássica da pergunta: onde é que está Deus? Tanto faz, onde é que está Deus, né? Os apóstolos entraram na barca com Jesus, né? E lá para as tantas começou uma ventania, um vento forte, uma chuva daquelas, que o negócio ia afundar mesmo, viu? O barquinho ia afundar. E Jesus dormindo. E Jesus dormindo. A palavra diz que Jesus, aqui ó, no versículo 24, ele diz: Jesus, porém, dormia. Aí se pergunta, como é que a pessoa consegue dormir dentro de um barco que está prestes a afundar, naufragar? Ele está dormindo? Não, ele não está dormindo. Agora, qual é a reação dos apóstolos em relação a isso, né? Jesus quer saber qual é a reação deles em relação a isso. Eles, ao ver uma situação dessa, eles oram? Sim, eles oraram. Eles suplicaram. Eles pediram a Jesus, né? Eles pediram. Eles disseram: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ou seja, é uma oração. É uma oração, mas ele não está dormindo. Até, né, de certo modo, possamos pensar isso, né? Ele está dormindo, como eu falei. Então, onde é que está Deus quando o prédio lá caiu? Onde é que está Deus quando o avião lá caiu? Onde é que está Deus quando a pessoa que eu mais amo está com câncer? Onde é que está Deus quando eu chamei, gritei, chorei e tudo mais e ele não me entendeu? Onde é que está? Está dormindo? Não, não está dormindo. Agora, se ele permitiu isso na tua vida, foi para dizer: qual é a tua reação? Qual é a tua fé? A tua fé é resistente diante dessa provação, como foi de Abraão? Veja, você imagine, Patrick, que Deus, eu acabei de dizer aqui, né? Que Deus deu a Abraão um filho com 99 anos. 100 anos Abraão tinha. Ele teve um filho chamado Isaac, filho da promessa que Deus fez a ele. E Deus pega Abraão com esse menininho e manda ir para o monte, e Abraão sacrificar, matar o filho que Deus mesmo deu a ele. Veja, e Abraão faz isso. Abraão vai, leva o menininho, montado no jumentinho, chega lá. O menininho até pergunta: mas papai, o senhor me trouxe aqui para fazer um sacrifício com o senhor, ao nosso Deus, mas cadê o cordeirinho? Sendo ele o cordeiro. Imagine o pai responder. Mas veja a fé de Abraão: Deus providenciará. Isso é muito forte pra gente, né? Deus providenciará. Ou seja, Abraão estava sendo provado se de fato ele tinha fé mesmo. É uma dificuldade difícil, uma dificuldade muito difícil, porque você matar o seu próprio filho, aquele que você tanto ama, que é o herdeiro, que foi Deus que lhe deu com 100 anos de idade, você chegar com a faca a matar o seu filho. Olha só o que acontece na hora em que ele coloca o menino no altar, que vai pegar a faca para sacrificar o próprio filho. Pasmem, sacrificar o próprio filho. O que é que o anjo de Deus diz? Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho, fostes provados na fé. E do nada apareceu lá um cordeirinho, e aí o menino pegou o cordeirinho. Ah, papai, chegou o cordeirinho, vamos lá. Aí começaram ali, fizeram o sacrifício, foi aquela festa toda. E Abraão, ufa. É isso que Deus faz com a gente. Só que aqui foi, né, o sacrifício de Isaac foi justamente uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Lá ele foi poupado, mas aqui não. Aqui não. Os homens não pouparam o Filho de Deus. O mataram, crucificaram, humilharam, rejeitaram. Mas Deus não o abandonou. Deus o ressuscitou e tornou-se para nós, né, que nós cremos, Senhor e Salvador da nossa vida. Então é isso, Patrick. Eu acho que a fé, ela passa por essas provações difíceis. Tem muita gente sendo provada na fé. Tem muita gente nesse momento que está ouvindo esse Papacassa Debate, que está sendo provado na fé. Eu digo a você, não queira explicação. Alguém chegar e explicar: olha, você está sendo provado por esse motivo, é por tal. Não, queira não, isso não. Porque ninguém vai explicar Deus a você. Ninguém. Não tem nenhum ser humano que explique Deus a você. Deus é experiência de fé, de acreditar nele. Então, diante disso você vai dizer: Senhor, eu não entendo por quê, mas eu confio.
Bom, os apóstolos podiam... fizeram isso, né? Ou seja, eles não entenderam como é que o mar está daquele jeito, Jesus está dormindo ali, né? Segundo está dormindo, né? Mas eles confiaram nele. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então é isso que a gente deve fazer. A fé é possuir aquilo que eu ainda não tenho. Isso é a fé. Eu possuir aquilo que eu ainda não tenho, né? Essa definição de fé não podemos esquecer. Por isso que as religiões, né? As igrejas, nós temos esta grande responsabilidade para com a humanidade, porque nós também somos sujeitos a depender também da fé. Depende também da fé, não é? Então, quando alguém faz uma pergunta dessa aí que você me fez no início do nosso debate, Deus existe? Não é? Sim, existe, mas como é que você prova que Deus existe? Eu não tenho como provar a você, digamos que racionalmente, como 2 com 2 é 4. Não tenho como provar a você, Patrick, que a ação de Deus na vida nossa já demonstra que Deus existe. O fato de nós estarmos aqui e você estar aqui já é uma prova de que Deus existe, de que Deus está conosco e o que Ele tem feito, né, pela vida de tantas pessoas, tanta gente, o que Ele tem realizado. Mas o principal da fé é não tentar compreender Deus, porque, como eu disse a você, é mesmo você colocar 2.000 litros numa caixa d'água que só cabe 1.000 litros, não vai caber. Deus nunca vai ser entendido por você, mas o principal é você dizer: eu não compreendo Deus, mas eu confio em Deus, eu confio nele. Confio cegamente, ou seja, eu não tenho como dizer a você por que é que eu confio em Deus, mas eu confio nele, né? Eu confio em Deus. Deixa eu registrar aqui o pessoal marcando presença. Padre Rivaldo Peixoto, sempre lhe admiro por sua simplicidade. Deus te abençoe grandemente. Antônia Vieira, aqui a outra. Bom dia, padre. Eu sou católica e tenho uma Bíblia que tudo indica que é evangélica. Tem algum problema? O padre vai responder já se tem algum problema, se não tem. Aqui a outra. O Luiz Carlos está aqui registrando, marcando presença, acompanhando o nosso programa. Bom dia, Rose das 50 Casas. Eu queria perguntar ao senhor, padre, algumas pessoas criticam as religiões, porque Deus é um só, e temos que adorar Deus, deve ser isso, aqui na Terra, porque o homem, ele não faz nada mais do que Deus pede, ou coisa parecida. Um ótimo dia. O padre deve ter entendido alguma coisa parecida, porque ele vai explicar já, vai apanhar tudo e vai colocar já. Uma outra. Bom dia a todos, padre. Por que é tão difícil perdoar aquele que nos magoou tanto? Eita, padre, agora aí chegou um deitei. O camarada, esse amado tá falando mal de mim. Ó, Deus vai me mandar um castigo da mulher. Já o padre vai dizer por quê. Bom dia, parabéns pela entrevista, padre Rivaldo. Eu não acredito em vida pós-morte. Então, minha fé é pouca? Quando é que a gente morre? Nos encontraremos com a nossa família e seremos a mesma família? Me explique, por favor, padre Rivaldo. Pois não, e agora? Pois é, vamos lá, tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa mais. Aí chegando mais, né? Vamos lá. Primeiro, acho que foi falar com relação à Bíblia, não foi? Isso, em relação à Bíblia, né? A Bíblia é o seguinte, veja, existe as edições católicas da Bíblia e existe as edições evangélicas da Bíblia. O que acontece, né? A Bíblia, digamos, a Bíblia católica, ela contém 73 livros. 73 livros, né? Que são 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Em termos do Novo Testamento, todas as Bíblias têm os mesmos textos, os 27 livros. Em termos do Antigo Testamento, então, tem 7 livros a menos a Bíblia, que é tida como protestante, né? Porque foram 7 livros escritos fora do território palestino, quando o povo estava justamente exilado, não é? Então esses livros, os judeus não acreditam que foram inspirados por Deus, então não foram colocados na Bíblia judaica, entendeu? Mas nós, né, os católicos, desde sempre, né, a gente colocou e observou, porque nesses livros, que é justamente Macabeus, parte também de Daniel, também são 7 livros. E esses livros nós cremos que tem algo que nos ajude também na nossa caminhada de fé. Então a gente colocou na Bíblia. Então por isso que essa diferença
de 46, menos 7 livros, são 39 no caso, né? Para a Bíblia dos nossos irmãos evangélicos. Mas o importante aqui, não é também sabermos que a palavra de Deus, ela não é um livro, não é? Ela não é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É a pessoa que se encarnou em nossa realidade. Então, a palavra de Deus, na verdade, é Jesus encarnado em nossa realidade. O verbo de Deus se fez carne em nossa realidade. Então, essa é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus, que é Jesus, que nos alimenta, que nos instrui. Agora, essa palavra está revelada, está também na Bíblia. Claro que está. Porque o que ele falou, que eu falei aqui várias vezes, já que Jesus falou alguma coisa, né? Então, o que ele falou está aqui na Bíblia, que eu acabei de dizer a vocês, né? Através da rádio. Então, a palavra de Deus está, de fato, ela é encarnada em nossa realidade. Mas a palavra de Deus é uma pessoa. Chama-se Jesus Cristo, a palavra eterna do Pai, que se fez morada no meio de nós, né? Então, em relação à Bíblia, é isso. A diferença nessa questão de tradução é isso. Agora, se a senhora é uma pessoa católica, né, então seria interessante que a senhora procurasse uma Bíblia de edição católica, né, pelo fato de ter os 7. Vai ver que um dia você vai pegar uma leitura que não tenha na sua Bíblia, né, que nós usamos na nossa liturgia, por exemplo, né? A Igreja Católica usa aquele livro. Você não vai estar com aquele livro, então vai ser um pouco difícil para a senhora, né? Essa pessoa que falou, acho que é a senhora, né, que falou. Então seria bom que a senhora adquirisse uma Bíblia de edição católica. A gente tem a mais famosa, que é a Pastoral, mas tem outras edições, Ave Maria, e Jerusalém, CNBB, tudo mais. Tem várias edições das Bíblias que tem, de fato, esses 7 livros que não tem na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos, né? Só lembrando também que o que nós temos de Bíblia hoje, lembrando que foi a igreja primitiva, ou seja, a igreja católica, podemos dizer assim, na igreja primitiva, quem nos concílios, né, definiu o que entra no cano, ou seja, o que entra como regra, como livro inspirado e não inspirado. Então, os 73 livros foram escolhidos justamente pela Igreja Católica para fazer parte da Bíblia. Agora, na Reforma Protestante, né, houve essa modificação justamente de tirar, né, os calvinistas, os luteranos, de tirar esses livros porque achavam que, de fato, eles não são inspirados, por influência dos judeus, que diziam que Nosso Senhor não podia falar uma outra língua, que não seja o hebraico, por exemplo, né? Então foram línguas gregas, línguas pagãs também, que foram escritas esses livros, por isso que não estavam ali para colocar na regra do cano, chamado assim, certo? Em relação aí, foi falado, em relação, a pessoa falou que não acreditava na vida eterna. Bom, a fé nos diz o seguinte, né? A fé católica, a fé cristã, melhor dizendo, cristã, é em que nós acreditamos na vida eterna. Isso não podemos abrir mão. O que é a vida eterna? Não é viver essa mesma vida aqui da gente. Não é viver essa mesma vida aqui da gente, né? É viver Nós fomos feitos para o infinito. Deus nos fez para o infinito. Então, a vida eterna consiste em a gente conhecer Deus profundamente e viver na sua presença eternamente. Ou seja, sem parada, sem fluxo de parada. Vamos viver eternamente. Isso é a salvação. O que é a salvação? É estar em Deus. Por isso que, quando é que diz, alguém foi para o inferno, alguém não vai ser salvo. Ou seja, essa pessoa não vai estar diante de Deus. O que é o inferno? É estar longe de Deus. O que é o céu? É estar em Deus. Em termos aqui de estado de vida. Não é lugar. O inferno é um lugar. Não, não é um lugar. É um estado de vida. Eu posso estar no inferno ainda aqui. Não é, poxa? Uma pessoa que vive fazendo mal, né? Prejudicando o outro, traçando o mal para o outro, matando, roubando, né? Destruindo a vida do outro, essa pessoa está no inferno. Ela não está em Deus. Porque quem está em Deus é aquele que ama, que compreende, que faz acontecer a ternura, o perdão, o amor. Essa pessoa está em Deus, né, Patrick? Então, é fácil de definir quem está no inferno ou quem está em Deus, né? A gente procura viver, estar em Deus. Obviamente que nós somos fracos, temos nossas quedas, nós caímos, pecamos, e quando caímos e pecamos, o que acontece? A gente se afasta de Deus. Mas quando a gente recebe de Deus o perdão, a gente volta para Ele arrependido, porque todo pecado existe o perdão, arrependido.
né? Então a gente volta para Deus. Mas e o pecado contra o Espírito Santo, que na Bíblia diz que não tem perdão? Mas o pecado contra o Espírito Santo, o que é? É chamar o nome contra o Espírito Santo? Pode chamar à vontade. Ele não está nem aí. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o fechamento, Patrick. É o fechamento. Veja, eu dizia a você, olha, eu me fecho em si, veja, Deus está me fazendo maravilha na minha vida, mas eu não estou nem aí. Ou seja, eu estou fechado. Veja, não, Deus quer me perdoar, mas eu não quero. Eu sei que não tem jeito mesmo. Aí, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Ele não tem perdão. Por quê? Não é porque Deus não quer. Sou eu que não quero. Qual é a lógica de Deus? Bater a porta. Apocalipse. Eis que eu bato a porta. Se você abrir, eu entro, a gente ceia junto. Deus não vai derrubar a porta, porque você não abriu, nem vai destelhar a casa para entrar, porque ele não é ladrão nem assaltante, né? Ele quer entrar pela porta. E ele bate a porta do nosso coração. Então Deus está batendo a porta. Você quer abrir a porta para Deus? Ótimo. E abrir a porta para Deus é se abrir justamente a graça. E aí que está, o perdão vai entrar. Mas se eu não quero abrir a porta, então veja, eu me fechei. Veja, qual o pecado dos fariseus? O pecado dos mestres da lei? Eles se fecharam. Mesmo vendo que Jesus fez maravilhas da parte de Deus, que somente Deus fazia, mesmo assim, foi que eles disseram, ele está blasfemando. Para você ter uma ideia, eles acusaram Jesus que ele usava-se do príncipe dos demônios, que é Beelzebu, para expulsar demônio. Ora, não existe isso. Jesus expulsa demônio pelo dedo de Deus que ele é. Ele é Deus, expulsa demônio. Então veja, o fechamento é tão grande, tão grave contra o Espírito Santo, que eu, mesmo fazendo uma coisa boa, eu digo que você fez uma coisa ruim. Isso é um fechamento, né? Então não vai adiante de maneira alguma, certo? Então, a fé na ressurreição, para nós, é base. Não temos negar. Agora, é outra vida. Veja, na outra vida eu não vou ter a minha mãe como eu tenho aqui, o meu pai como eu tenho aqui, não é? Então, os fariseus até colocaram um dia uma pegadinha para Jesus. Uma mulher casou-se com 7 maridos, porque antes existia aquela questão do irmão se casar com aquela mulher viúva, né, para garantir a descendência. Então, foram 7 que a danada matou. 7. Rasga a mortalha mesmo. Rasga a mortalha mesmo, literalmente. Agora eu acho, nessa história, eu acho mais engraçado são os irmãos querer casar com ela. Não né? é danado. Olha, se matou um, o outro já fica meio desconfiado, né? Mas matou o outro, matou o terceiro, matou o quarto. Misericórdia, vai pra lá. Aí perguntaram, na ressurreição, ela vai ser uma esposa de quem? Porque foram 7. Aí Jesus vai dizer o quê? No céu, na ressurreição, ninguém se casa nem se dá em casamento. Entendeu? Então não é uma vida como essa aqui. Porque se fosse, seria uma desgraça. Imagina, tu tem uma doença, um diabetes, por exemplo, no céu, chega lá com diabetes. Um câncer, chega lá com um câncer. Uma perna quebrada, porque tu tirasse a perna, que não for acontecer, você é paraplégico, sei lá, você cortou a perna, chega lá, tá com a perna, tem uma perna também no céu. Não existe nada disso, né? Então, no céu é uma outra vez, como eu falei, é a vida de contemplar a face de Deus, de estar lá com Ele, se tivermos a graça de estarmos com Ele. É essa a vida eterna. Então, a vida eterna é essa, ou seja, é continuar vivendo, não como essa vida, mas uma outra vida que não tem morte, que não tem sofrimentos, né? Que não tem doenças, que não tem problemas, e o que é melhor, não tem conta para pagar. Isso aí é melhor. O cara fala, não tem conta para pagar. Muita gente participando aqui. Deixa eu só registrar o pessoal que está marcando presença. Cida Barbosa, abraço para você, Cida, obrigado pela audiência, pela sintonia. Tempo aqui é curtinho, tá vendo? Natália também está aqui participando da nossa programação, mandando pergunta para o padre, fica para uma outra ocasião. Jocely também está ouvindo. Quem mais aqui? A Maria Evanir também aqui ouvindo a Papacassa. O Franklin, pronto. A Dalzina, lá em 50 Casas. É um bocado de gente, viu, padre? Aqui, a Erivânia também está acompanhando, mandando pergunta. Cadê aqui? O Alisson também. Enfim, uma opção de gente. Deixa eu ver aqui mais. Quem mais está aqui, ó? Um bocado de gente aqui participando. Opa, uma outra atualizou. Bom, um bocado de gente aqui. Não vai dar para ler todo mundo, não, porque o tempo aqui é curtinho. Fica para um podcast, que é interessante. Não, padre? Então, interessante, podcast. É um podcastzinho. Padre, qual é o sentido da vida aqui na Terra? O sentido da vida aqui na Terra é a gente dar sentido
justamente essa vida. Parece que é até coisa de louco, que é até a resposta de Chaves, né? O sentido da vida é a gente procurar viver a vida dando razões para essa vida. Esse é o sentido da vida. Entendeu? Ou seja, eu vivo aqui, dou razão para essa vida. Como padre, eu dou razão à minha vida. Como uma pessoa casada, eu dou razão à minha vida. Como um locutor, eu dou razão à minha vida. Veja, você dá razão à sua vida a partir do momento que você ama aquilo que você faz, aquilo que você tem no seu coração. Isso é dar razão à vida. É viver uma vida feliz. O que é viver uma vida amargurada? É você todo dia reclamar, todo dia dizer alguma coisa, todo dia. Não tem um dia bom pra você. Nunca vai ter mesmo, porque você que tá ruim, não é o dia que tá bom. É você que tá ruim. Você que tá ruim. Ou seja, a gente precisa ter essa noção de que eu devo construir a minha felicidade nas coisas simples da vida e saber que Deus me dá sentido para viver. Deus me dá sentido para viver. Será que hoje eu já agradeci a Deus pelo ar que eu estou respirando, pelo alimento que eu vou ter daqui a pouco na minha mesa, né? Pelas pessoas que estão ao meu redor? Problema eu vou ter sempre. Se você quiser viver uma vida sem problema, meu filho, você não tem como viver, porque mesmo você num leito de cama, você vai ter problema para resolver, né? Então não existe uma vida sem problema, porque a nossa vida aqui é limitada. Agora a vida plena não tem limites. Então dar sentido à vida é isso, é viver justamente com o coração em Deus e dando sentido àquilo que eu faço. Né? O que é a depressão? Depressão é uma doença terrível que não dá sentido àquilo que eu faço. Faço de tudo, mas não tem sentido. Tanto faz. Não tem sentido. Por isso que fico dentro de um quarto fechado. Não quero ler, não quero escrever, não quero progredir. Não quero progredir. Ou seja, é uma doença, claro, né? Mas veja, isso é uma doença terrível, porque você não dá sentido à sua vida. Não é? É isso. Para finalizar, aqui bem rapidinho, onde está Deus? Cadê Deus? Cadê Deus, padre? Deus está em todos os lugares. Todos os lugares. O problema é que as pessoas não conseguem ser humilde para descobrir que Ele está, inclusive, dentro de você. Isso é o que é o problema. Mas Deus está em todos os lugares. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele é onipotente. Ele pode tudo. Entendeu? Então Deus está em todos os lugares. Agora, às vezes eu sou limitado e não consigo enxergar. Por quê? Porque eu não me abro à sua graça. Ou seja, eu me fecho à ação do Espírito Santo. Mas Deus não está dormindo, como a gente pensou e os apóstolos pensaram naquele episódio. Ele não está dormindo. Deus está, sim, acordadíssimo. Como diz o Salmo, não dorme e nem cochila aquele que é o vigia de Israel. Deus nunca vai estar dormindo. Nós é que dormimos, né? Verdade. Se não dormir, fica louco. Fica ruim. Aí em Salmos tem lá também. Quando deito, logo durmo. É o meu caso. Não tem preocupação. Ainda bem. Tá lá, foi Salmo Davi. Foi Davi. Padre Rivaldo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Foi um prazer, Patrick, estar aqui com você, estar aqui na Rádio Papacassa, estar aqui nesse momento bonito, né? Eu sei que a gente não sabe dizer tudo, como falar você, né? O que eu pude dizer, eu sou limitado também, não tenho resposta para tudo, nem tenho pretensão de ter resposta para tudo, né? Sou limitado. Agora, o que eu disse aqui, com certeza, Deus pode ter usado de mim, né, para dizer às pessoas alguma coisa, né? Eu espero que essa mensagem que eu disse aqui possa ajudar tantas pessoas que estejam aí passando muito difícil na sua vida, tá bom? Deus abençoe a você, abençoe o programa, abençoe a toda a rádio e que desça sobre as famílias que estão nos ouvindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, 6 horas, tem o Fica Conosco, Senhor. Se Deus quiser, o Fica Conosco, Senhor, hoje, 6 horas. Para a semana, inclusive, para a semana eu vou estar viajando, mas vai continuar o programa aqui normalmente, viu? Eu estarei indo lá para a terra do meu padrinho, Padre Cício, pedir a benção do meu padrinho, segunda-feira. Inclusive, sim. O Juazeiro, como é? Dia 20. Dia 20, né? Tem a missa aqui, inclusive, né? Pronto. Às 9 da manhã aqui pela rádio, Pronto. Os Romeiros, do Padre Cício. Verdade. Inclusive, como é que tá, em que pé tá a situação do Padre Cício Santo? Não, já está bem encaminhado, porque houve a reabilitação, porque o grande empecilho era a reabilitação do processo dele, e o Papa permitiu. Então, está agora no processo de escutas, né, no processo de questão de milagres, para torná-lo beato e depois torná-lo
Santo. Vai ser logo, viu? Perfeitamente. Meu padrinho pense. É forte. Pense, é forte. Deixa eu registrar também aqui, Manuel Messias, grande Manuel Messias, tá por aqui. Tá aqui. Tá por aqui. Ô Manuel Messias, Estamos por cá. graça. Bom dia. Bom dia. Patrick, bom dia, padre, bom dia aos ouvintes. Bom dia. Um abraço a todos. Verdade. Celiano, um abraço, Celiano. Obrigado, Celiano. Um abraço, Patrick, Padre Rivaldo, Manuel, todos que estão ouvindo a Rádio Papacassa. Um abraço para todos. Um bom dia a todos. Eu sei que é difícil, mas não sei se o Manuel Messias tem como contar uma cantigazinha. Tem como, assim, de bucha assim, Manuel? Tem não, né? Misericórdia. Será que tem? Porque o povo desliga o rádio. Quem não teve a oportunidade de escutar o Manuel Messias cantar, tem uma voz espetacular, viu? E ganhou um admirador, eu sou seu admirador, viu? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. De bucha assim tem não, fica para uma outra ocasião, né? Fica para outra ocasião, né? O horário também não permite. É verdade. Então, vem aí eu tocando bola. Domingo a gente se encontra 4 da matina no Domingo de Recordações. Eu aguardo você. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até domingo. Tchau. Papacassa FM 102,9.